Vibe Mundial FM. Nós precisamos entender uma coisa, que o ano está mudando para nós, humanos. Para o planeta Terra, o ano não está mudando. Está tendo um ciclo contínuo, não é? Está acontecendo a mesma coisa aqui para o planeta. Então, o ano está mudando, literalmente, ele está mudando num calendário. Deu para entender? Ele está mudando num calendário, ele está mudando numa condição onde nós precisamos, né, também respeitar a nossa condição psicológica. Então, ele está mudando para a humanidade. Para nós, que somos pessoas, que somos gente que vivemos aqui nesse planeta. Logo, o ano vai continuar. A continuação cíclica é a mesma, né? Tudo isso é igual, não muda. Bem, a nossa cabeça mudando, o ano muda. A forma que nós, como é? A sua dona, olha só o nome dela. Um abraço para você também, Sandra também está aí no Instagram. E no Face vocês me acompanham pela rádio, tá bom? Pela Vibe Mundial, pelo Face da Vibe. Então, gente, isso tudo vai mudar sim, se você mudar. Caso você mude, o ano vai virar de 2020 para 2021, a tua cabeça vai ser outra. Caso você não mude, nada muda. Mas o que leva a gente a perceber isso e a perceber as mudanças? Quando nós, presta atenção nisso que eu vou falar agora, quando nós prestamos atenção na nossa alma, quando nós prestamos atenção no nosso espírito, as pessoas, elas estão com muita ansiedade, com muita pressa de que tudo mude. Aliás, isso não vem de hoje, isso já vem acontecendo há um bom tempo. Elas tiveram tanta pressa para isso, tanta pressa, que a coisa rolou, que a coisa aconteceu. E se a coisa aconteceu, o tempo, a impressão que dá é que o tempo está passando muito mais rápido. Por quê? Ao mesmo tempo que o corpo fica praticamente inativo, a pessoa precisa ir em academia, precisa correr na rua, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, a cabeça, o pensamento, ele já se transformou numa síndrome de pensamentos repetitivos, ansiosos. Não viver o passado e ter medo do futuro. Por que ter medo do futuro? Porque ele remete ou a uma ilusão ou a uma decepção da vida que a pessoa teve no passado, né? O que é ilusão? É viver daquela forma toda, né? Com aqueles mimos, com aquela característica familiar de pai e mãe, de não sei o quê, todo mundo junto, todo mundo isso e aquilo. E agora, o todo mundo junto já era. E a expectativa é de que aquilo volte no futuro. Porém, isso é ilusão. Aqueles que tiveram, realmente um outro tipo, uma outra infância mais dolorida, mais assim, sabe? E elas querem o quê? Elas têm medo do futuro ser igual ao passado. Então, elas não querem que aquilo se repita. Então, os pensamentos ficam. Aí o Nelson está falando o seguinte, antes da pandemia, o ritmo já era muito rápido. Sim, já era muito rápido, mas pelo menos a gente vivia mês por mês. Era rápido o dia a dia, era rápido o ano, sim. Mas esse ano nós não vimos nada. Nada, absolutamente nada. 2020, gente, ele não foi nem uma rotina. Ele entrou
numa formação hipnótica. Ele entrou num desespero, onde as pessoas, se elas se atritavam antes pelos partidos políticos, hoje elas estão se atritando com elas mesmas. A mesma coisa. Estão se atritando com as pessoas que estão dentro de casa. Elas estão se atritando agora por causa da vacina. Vou tomar a vacina da China, vou tomar a vacina de não sei aonde, vou tomar essa ou aquela. As pessoas estão completamente fora delas. Elas estão completamente, sem noção. Não podemos anular esse 2020? Lógico que não. O 2020, gente, ele existiu e não existiu. Ele existiu como para quem aproveitou, amadureceu, introspectou, se viu por dentro e começou a pedir pela mudança, pela transmutação do seu DNA. E eu garanto que esses conseguiram essa mudança, né? Nós precisamos ter essa consciência. O nosso DNA, ele já não é mais o mesmo. O nosso DNA está pedindo socorro, eu quero mudar. Por que eu digo isso para vocês? Eu digo isso pelo seguinte, porque o nosso DNA, ele vem há milhões de anos dentro de um padrão, dentro de um sistema de obediência, dentro de um sistema realmente, de obediência, um sistema de pecados, um sistema, mesmo quando ainda não existiam as religiões, já estava existindo o domínio, né? O domínio assim, do mais forte, do poderoso. Vocês podem ver, existem muitas histórias e muitas delas são reais. Se nós vivêssemos no DNA de como era, de como foi constituído o nosso verdadeiro, a história viver, o nosso DNA, nós vamos chegar numa conclusão, que o primeiro homem, a primeira mulher, teve o DNA técnico. O nosso DNA, se vocês começarem a analisar, ele foi construído por cima de uma tecnologia que talvez nem seja do nosso, daqui da Terra, tenha vindo de algum outro sistema, de algum outro, né? De alguma outra formação científica de outras galáxias ou de outra galáxia. E foi colocado aqui como um DNA, a formação do primeiro DNA, e que foi se transformando e tomando corpo. Em como nós somos hoje, constituído posteriormente de um espírito, de uma alma, ou inicialmente, eu não sei, mas ele foi se desenvolvendo aos poucos e criando todo esse sistema que nós temos hoje, até chegar à inteligência no homem, né? E mostrar a diferença do homem racional e do irracional, que hoje eu já não vejo mais muita diferença, né? Mas, enfim, ainda bem que o irracional não é igual ao homem, porque ele é mais racional, né? Mas são muitas coisas a serem estudadas. E depois de passado tanto tempo, as pessoas, elas estão se degladiando com elas, porque elas querem manter aquele DNA, ou então elas introspectam e começam a vibrar a favor delas. Essas pessoas que começaram a introspectar e a vibrar pelo próprio DNA, pela própria alteração, pelo próprio valor, elas estão, não importa a idade, elas estão rejuvenescendo. Elas estão vibrando e elas são pontos de luz que estão acendendo para ajudar o planeta.
Aqueles que a grande maioria que começaram a se desesperar, a querer, sabe, sumir, a querer voltar como era antes, a querer isso, a querer... Que a grande maioria, o que está acontecendo? Olha para elas engordaram, elas acabaram criando uma expressão carregada, elas perderam o brilho. Então, você percebe que são pessoas que estão precisando urgentemente de cuidados. De repente, eu percebo que pessoas que não acreditavam na metafísica, né, nesse nosso trabalho, porque nessa rádio, ainda bem que ela existe, né, nós podemos falar a respeito disso, elas já estão começando a se voltar para o espírito delas. E elas estão vendo que o espírito delas tem uma ligação, né, com outros seres que já existiram, como os Atlantas. Eu sinto em mim que eu já fui uma Atlanta. E por que não falar isso? Lógico que eu sinto a minha afinidade com os cristais. É uma coisa fantástica, gente. Vibe Mundial 95,7. FM.